bom, peraí. Bem, gente, eu quero agradecer de novo e espero contribuir com o grupo. E não sou especialista em neurociência, então, para o cara discutir sobre inteligências, ele precisaria ser um especialista. Mas eu quero discutir como alguém que se preocupa com isso para ensinar para os nossos descendentes, meus netos, meus filhos. Então, eu quero que você pense assim, que você veja isso e veja como você vai repassar essas ideias. Eu, quando começo uma palestra, eu sempre gosto de responder essas 4 perguntas. Quem sou eu? Você sabe muito bem. Quem são vocês? Nós sabemos que é um grupo especial que pratica meditação e quer melhorar. O que eu quero dizer é o que faremos, uma reflexão sobre os nossos tipos de inteligência para ver como é que a gente armazenou essas inteligências e o que a gente pode fazer para ajudar os que estão chegando aí para melhorar a capacidade deles. Depois eu vou comentar umas coisas importantes que eu vejo nos meus netos, nas minhas filhas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu quero relembrar o meu propósito. Eu sempre falo com um propósito, desenvolvimento pessoal. Então, esse é o propósito que eu escolhi para meu final de carreira. Tá? E eu quero lembrar você disso. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Então, eu conheço uma partezinha, a minha experiência é uma pequena parte do todo, mas eu procuro compartilhar isso que eu gosto de fazer. Eu faço uma pergunta para você a nível de desenvolvimento. Você já parou para pensar quanto cada um pode desenvolver-se? Quanto que você pode desenvolver-se ainda? Tem chance? Já desenvolveu tudo? O que você espera de você mesmo? Os entendidos afirmam o seguinte: desenvolvimento pessoal é uma área do conhecimento que visa a melhorar a qualidade de vida e a desenvolver as habilidades pessoais de cada pessoa, contribuindo com a construção do conhecimento humano e a realização de sonhos e aspirações. Então, é importante que a gente pense sobre isso um pouco, tá? Você repita isso para você, o que é desenvolvimento pessoal, tal. Quais os comportamentos que mais ajudaram ou atrapalharam no seu desenvolvimento? Você já parou para pensar isso? Quais os comportamentos que mais me ajudaram e quais os que mais me atrapalharam? Então, eu tenho sempre esses dois. Já falei no papo passado, vou repetir, a disciplina e o medo. Lembrando que a disciplina é a capacidade de cumprir os compromissos. Então, a capacidade de cumprir os compromissos próprios é a sua disciplina. Medo. O que é medo? É a falta de conhecimento sobre um determinado assunto. Então, se administrar seus medos é importante porque vai te fazer crescer. Durante o nosso desenvolvimento, vamos encontrar quem? Quando você começa a trabalhar no seu desenvolvimento, você vai encontrar gente que te ajuda, que são os despertadores. Você vai encontrar elementos que aceleram o seu desenvolvimento e também você vai encontrar os que bloqueiam. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses. Os despertadores. Quais são os despertadores importantes para mim? Os modelos. Então, o Evandro fala tanto dos modelos, dos astronautas, né? Boas orientações. Se você receber uma boa orientação, a sua chance de desenvolvimento é grande. E você parar para refletir. Então, quando você para refletir, vem o que está lá dentro. Tá? Então, vem o universo colaborar com o seu desenvolvimento. Os aceleradores. Quais são os meus aceleradores? Comportamentos. Então, dependendo do seu comportamento com a vida, tal,
você vai se desenvolver ou não. E esses comportamentos, ele pode ser físico, mental ou espiritual. Então, esse tipo de comportamento, normalmente, para mim, aceleram o desenvolvimento. Então, pensa aí. Aceleradores, comportamentos físicos. Quais os comportamentos físicos que ajudam você a melhorar? Comportamento mental. O Evandro fala em toda a palestra, todo mundo fala. Fala-se pouco nos comportamentos espirituais. Pensa aí, pensa aí. Os bloqueadores, acomodação. Então, se você parar, o seu desenvolvimento parou. Má orientação. Se você pegar o azar de confiar em alguém e ficar ouvindo alguém e essa pessoa não se especializa para te dar boas orientações, então você vai ter problema. Sistema de crença. Então, ao longo da vida, você foi armazenando um sistema de crença, mudou uma parte, outra parte não mudou. Então, dependendo do que vem do passado aí, pode estar bloqueando o seu desenvolvimento. Eu quero que você pense nisso que eu estou afirmando aqui. O que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. O que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. Então, a tua convicção do que você está aprendendo, lendo, ouvindo, isso vai te ajudar, vai te moldar ou remoldar. Bom, chegamos naquilo que eu me propus conversar um pouco hoje. Somos seres inteligentes e de inteligências múltiplas. É isso que a neurociência vem chamar atenção. Então, vamos conversar um pouquinho devagar, que agora o assunto é complexo, você vai precisar rever outras coisas. Então, dentro das inteligências múltiplas, a gente tem a inteligência lógica matemática, que normalmente a gente começa na infância, onde a gente aprende as 4 operações, as tabuadas e tal, e aí a gente vai desenvolvendo a inteligência lógica matemática, importante na vida das pessoas. Tem que lembrar que isso começa na infância. Então, a lógica matemática diz assim, são pessoas caracterizadas pelo gosto e pela competência na interpretação e na categorização dos fatos e da informação, no cálculo, no raciocínio lógico e na busca de explicação para tudo. Então, a pessoa que tem desenvolvido a inteligência matemática, a inteligência lógica, então ela tem essas características, né? Ela se liga nos cálculos, no raciocínio lógico, na busca da explicação para tudo. Então, é o engenheiro, o Evandro, que é tudo explicadinho. Inteligência múltipla linguística. A gente começa também na primeira infância, quando você começa a ser alfabetizado. Então, lembrar sempre que essas inteligências que a neurociência defende como importantes, elas começam lá na infância. Então, eu fico vendo o seguinte, eu tenho dificuldade até hoje para assimilar o inglês. No entanto, minhas 2 filhas falam 3 idiomas no mínimo, tá? E fluentemente. Por quê? Porque quando criança aprenderam inglês, e aí depois foram para lá uma alemão, outra, né? Então, é importante você lembrar os da sua família que isso começa na infância. Esta capacidade está relacionada com a linguagem humana, então chamada inteligência linguística. A inteligência musical, eu acho importante você pensar a respeito disso. Eu tive muita dificuldade, na época do quartel, eu fui aprender a tocar violão. Aprendi um tiquinho, não tive jeito. No entanto, eu vejo minha neta e minhas filhas, elas tocam instrumento, dançam, porque foi academia de dança, escola de música, tá? Então, essas coisas, se você acha importante, tem que lembrar que a criança tem que começar cedo. É uma habilidade na atuação, composição e apreciação de músicas. Então, isso começa cedo. Se começar meio tarde, é complicado. Eu acho complicado. Dentro das inteligências múltiplas,
a inteligência corporal ou sinestésica, tem a ver com o corpo. Então, isso também é importante começar cedo. É a capacidade de gerir a força, coordenação, equilíbrio e expressão corporal. Então, uma menina que aprende balé logo cedo, ela administra o corpo maravilhosamente bem. Eu vou te contar o seguinte, a única coisa que eu aprendi disso aí foi karatê e dançar, porque eu vi a minha família, tudo de dançarinos, daquela música do Sul, então dançar eu me dei bem, mas o resto não foi. Inteligência múltipla espacial e visual. Então, isso realmente é importante também ser desenvolvido. A capacidade da visualização e percepção. Nós fazemos isso na meditação. Né? O tempo todo estamos falando em visualização, percepção, e eu batalho, brigo, e a gente, depois de uma certa idade, tem dificuldade de desenvolver isso. Ao passo que ensinar meditação para uma criança, ela vai fazer visualização e percepção brincando. Tá? Interpessoal. Preste atenção que tem duas palavras muito próximas. Interpessoal é a sua ação em relação aos outros. É a capacidade de entender e reagir corretamente em face de desejos, humores, temperamentos, ideias, valores, interesses e motivação de outras pessoas. Quer dizer, como é que você se relaciona com outras pessoas? Essa capacidade de se relacionar com outras pessoas é chamada de interpessoal. Guarde a palavra. Intrapessoal é o que nós fazemos na meditação. É você com você mesmo. Então, preste atenção nisso. Ó. É uma habilidade que diz respeito à capacidade de identificar as próprias emoções e sentimentos, utilizando esse conhecimento de maneira positiva na hora de lidar com as mais diversas situações do trabalho e do dia a dia. Então, é como você administra suas emoções. Chama-se intrapessoal, inteligência intrapessoal. Lembrando que quanto mais cedo a gente começar isso, melhor. A inteligência naturalista é como o ser humano se relaciona com os animais e as plantas. É a capacidade de distinguir, classificar e manipular elementos do meio ambiente, objetos, animais ou plantas. Então, essa é a inteligência naturalista. Lógico que um caipira como eu, que nasceu lá no sítio, tem isso altamente desenvolvido. Inteligência espiritual, aí tem pouca coisa que se fala por aí. Então, vamos observar isso e ver se a gente melhora. É a que nos dá capacidade de escolher. É por ela que avaliamos se um determinado caminho faz sentido ou não. Eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas pense no seguinte, a capacidade de escolher seus caminhos. Inteligência espiritual. A moda que surgiu tudo isso é a inteligência emocional. A inteligência emocional pega 3 dessas que a gente falou. A interpessoal. Interpessoal é aquela do relacionamento com os outros. A intrapessoal, com a gente mesmo. E a espiritual, com o universo. Eu vou apresentar de novo elas para você, preste atenção. A interpessoal, a empatia e a habilidade de percepção do meio. Empatia, sentir-se no lugar do outro e a habilidade de perceber o meio. Tá? Intrapessoal, autoconhecimento, autogerenciamento, automotivação. É o que nós fazemos aqui. E a espiritual, a capacidade de pensar e agir, crendo que existe algo ou alguém além do tangível ou material, que serão impactados por nossas decisões e atitudes. Quer dizer, qual é a nossa influência no universo? Tá? Então, isso é importante. Eu procurei simplificar aqui para você pensar. Propósito da inteligência espiritual. Nós temos a nossa existência.
Aí aparece a inteligência espiritual. Para quê? Para a gente transcender. Então, a inteligência espiritual nos leva a transcender da existência material, tá? Para algo maior. Tá? É bom a gente pensar. Na inteligência espiritual também, que é da nossa existência, ela que nos permite fazer essas perguntas. Quem sou eu? Então, quando você vai se responder isso, você está usando a sua inteligência espiritual. Por que eu acordo todas as manhãs? Qual é a finalidade? Qual é o legado que eu vou deixar? O que eu vou deixar para a história do que eu passei aqui? Como é que meus familiares vão lembrar de mim? Qual é o meu propósito para o resto da minha caminhada? No meu caso, eu sei, já mostrei para vocês. Tá? Bom, a ilusão de pensarmos que sabemos. Então, eu já comentei isso com você outras vezes. Né? O que você sabe sobre o Júlio? Então, a gente tem uma ilusão do que a gente sabe. Eu pergunto, quem é você? Quem é o Júlio? Quem é você? Então, o lembrete que eu quero fazer aqui é: tudo que sei sobre você é o que minha limitada percepção observou nas telinhas aí, ou quando eu convivi com você, o que me disseram, ou o que você me disse. É isso que a gente sabe um do outro. Então, de novo, tudo que sei sobre você é o que minha limitada percepção observou, o que me disseram, ou o que você me disse. Então, é o que eu sei de você, é o que você sabe de mim. Eu quero que você procure se responder essa pergunta, mais ou menos de uma maneira simples, como eu me respondi. Não vou dar explicações aqui, porque já dei. Meu despertar para o desenvolvimento. O que me fez acordar? No meu caso, uma reflexão e a meditação. Então, isso me acordou para o meu desenvolvimento. Então, o que acordou você para o seu desenvolvimento? Por que você está todo sábado aqui, toda terça-feira? Meu maior erro na vida. Qual foi o seu maior erro na vida? O meu, já contei num caso aqui para vocês, não respeitar o livre-arbítrio. Então, eu tive um problema de desrespeito ao livre-arbítrio, não respeitar o livre-arbítrio do outro. Meu erro no desenvolvimento pessoal. Será que eu cometi algum erro? Hoje eu tenho certeza que sim. Ouvir e dar muito crédito. Então, de repente, escolho um modelo, é meu modelo, e o que esse modelo me falar vai ser. E nem sempre é assim. Você tem que refletir em tudo que ouvir. Então, cuidado, dar ouvido e crédito para alguém que você é humano. Se é humano, comete erros. Meu erro técnico, eu lembro sempre das reuniões quando a gente criou o Dom e depois, quando a gente fazia reuniões em Curitiba, o Mandelli, como administrador, dizia assim: nós precisamos de marketing, nós não sabemos vender o Dom, deu no que deu. Né? Agora o Evandro tem que começar tudo de novo. Tá? Então, eu nunca quis aprender a vender, eu quero colocar à disposição. Esse foi um erro que eu cometi. Às vezes tem que aprender a vender também. Tá? Então, é para você pensar, qual é seu erro técnico? Tem? Eu fiz alguns lembretes aqui que eu acho bom você pensar. Procure conhecer-se por si mesmo e troque experiências. Você tem trocado experiência com quem? Não permita que outros façam o seu caminho. Não permita que outros façam o seu caminho por você. É você que tem que pisar, limpar o pé, pisar de novo. É a sua estrada, e somente sua. Sabe? Você pode compartilhar ela, mas ela é sua, assim como a minha é minha. Outros podem andar ao seu lado, como nós andamos aqui, mas ninguém pode andar por você. Você é que vai ter que se preocupar em andar. Importante, com muita disciplina e força de vontade é que desenvolvemos nossos talentos.
Os talentos têm a ver com inteligência. Com muita disciplina e força de vontade é que desenvolvemos nossos talentos. Tá? Quais são os seus talentos? Que são caracterizados pelas suas inteligências. Quais são os seus talentos? Lembrando uma coisa importante de talento: os bens e talentos somente encontram sentido quando multiplicados. Você tem que passar para alguém. Se você tem um talento, se você aprendeu uma coisa importante, passe para alguém. Por quê? Porque senão vai acontecer o seguinte, ó. A única forma de multiplicá-los é partilhando com os nossos irmãos de jornada, senão vai morrer. Então, os talentos têm que ser compartilhados. O que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. Olha bem, o que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. E aí? E aí eu procurei cumprir meu horário, ver se vai dar certo. Tem umas coisinhas que eu quero agradecer a você pela oportunidade e dizer que preparei rápido, mas com muito amor, para que você compartilhe com os seus. Tá? Quando você quiser fazer uma revisão do dom, tem tudo no site, todas as técnicas estão lá.